Bom sábado. Bom sábado. Agradecemos imensamente o convite de estarmos aqui e ver esta igreja repleta. Quando era estudante aqui na UNB, entre 77 a 82, não havia igreja aqui na Asa Norte. Só havia uma igreja no plano piloto, que era naquela época chamada Igreja do Plano Piloto. Não estou querendo dizer que eu sou velho. Eu sou ainda muito jovem e essa é uma grande alegria de estarmos aqui em Brasília, na Igreja de Asa Norte, e dividir com os irmãos com visitas desta manhã sobre uma medicina totalmente diferente daquilo que eu estudei. Nós que estudamos a medicina nas faculdades de medicina, nós aprendemos uma medicina, talvez podemos dizer, medicina médica. Nesta semana nós queremos apresentar a medicina científica. Existe uma grande lacuna entre a medicina médica e a medicina científica. A ciência mostra aquilo que funciona, acontece dentro do nosso organismo, dentro de células. E a medicina médica, que nós aprendemos na faculdade e praticamos nos hospitais, nas clínicas, é uma medicina que lida com os órgãos. Não sei se vocês podem fazer essa diferença. Eu não tenho, na realidade, uma especialidade. Eu fiz a clínica médica no hospital de base. Então, sou médico de clínico geral, que mexe um pouquinho de cada. O que é pouquinho de cada? Eu não mexo com os olhos, porque eu não sei nada sobre os olhos. Eu não mexo com os ouvidos, nem com a goela, nem com o nariz, porque eu não sei, otorrinolaringologia. Eu não mexo como o Dr. Valdir, sobre os órgãos internos da mulher, parte gineco-obstetrícia. Eu não sei. Eu já esqueci tudo. Então eu costumo dizer, embora eu seja coreano, mas tem um alemão comigo, né? Alzheimer nessa área realmente funciona comigo. Bom, então a medicina que nós estamos acostumados é uma medicina dos órgãos. Cada especialidade de acordo com os órgãos. Nesta semana nós vamos deixar um pouquinho dessa medicina dos órgãos, vamos olhar para a medicina da célula. Uma medicina que lida ao nível de célula. Não é medicina ortomolecular, mas uma medicina chamada medicina genômica. Mais especificamente, o núcleo da célula que vamos entender. Antes de então entrarmos nessa área científica, quero apresentar o maior cientista que faz funcionar todas as células. No livro Isaías, capítulo 43, nós encontramos este grande cientista. Isaías capítulo 43, versículo 15. Entre muitas passagens da Bíblia, estamos nesta manhã apresentando este versículo. Isaías 43, versículo 15.
Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Esse grande cientista tem um nome, embora aqui está traduzido como Senhor com letras maiúsculas. Quando nós vermos na língua hebraica, este Senhor, na realidade é Jeová. Então, cientista que nós vamos apresentar é Jeová. E ele diz: eu sou Criador. Aquele que cria é verdadeiramente cientista. Então, nós vamos estudar uma medicina genômica fundamentada na criação. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que nosso Deus é Deus Criador. Enquanto no mundo, a medicina que eu aprendi está baseada na ciência biológica. Esta ciência biológica, por seu lado, se fundamenta na teoria da evolução. E assim, todo o fundamento da medicina atualmente está no seu fundo, na sua base, a evolução. E nesta semana queremos apresentar então uma medicina que se baseia na criação. Vai ser totalmente diferente. Por exemplo, já vou dar alguma diferença. Na medicina que nós aprendemos, que eu pratiquei por algum tempo, diz assim: quando uma pessoa está com hipertensão arterial, pressão alta, e isso ainda é hereditária, porque pai teve, a avó teve, então agora hoje eu tenho essa hipertensão arterial. Qual é a conduta? Já que você está com pressão alta e é hereditária, então você vai ter que tomar remédio ou tem que fazer o tratamento para a pressão arterial. Até quando? Bom, a igreja é grande, eu não estou conseguindo ouvir, mas parece que vocês têm batata quente na boca. Como que diz? Você está com pressão arterial hereditária. Você precisa tratar, seja pelo medicamento alopático ou seja tratamento natural. Você precisa tratar até quando? Ah, deixa a batata? Resto da sua vida. Quando então tem diabetes, por exemplo, mais crítico de diabetes é diabetes tipo 1, aquele que falta a produção de insulina, é uma doença autoimune. Vamos ter essa palestra de doenças autoimunes durante a semana. Quando tiver diabetes tipo 1, qual é o entendimento da medicina? Tem que fazer o uso de insulina até quando? Resto da sua vida, porque pâncreas não produz insulina adequadamente. Agora, quando tiver fofura, é a única, quem sabe, alteração que posso diagnosticar agora ao olho nu é fofura, né? Bom, não se constranja. Quando tiver então a obesidade, qual é a ideia comum? Tem que fechar a boca e tem que gastar muita energia para poder queimar, e quem sabe então você vai ter novamente um corpo desejável. Isso que diz. Mas quando nós conhecermos a medicina genômica do fundo criacionista, eu posso dizer com toda segurança, você pode comer à vontade.
Opa, já estão gostando. Gostei. Você pode comer à vontade e você emagrece sem perceber. Sabe quem que faz isto? O seu Criador coloca um novo funcionamento ao nível de genes, ao nível de genoma das suas células, e assim você terá aquela imagem, aquele corpo, a semelhança ao seu Criador. Isso que nosso Deus quer falar e quer fazer. E por causa disso, o profeta Isaías, compreendendo essa vontade de Deus, ele continua dizendo assim, no versículo 18 do mesmo capítulo, 43. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço coisa nova. Eis que faço coisa nova. O Criador, Ele que tem toda a ideia daquilo que Ele criou, e Ele tem poder para criar, Ele teve isto, e assim que criou, e Ele tem liberdade para fazer isto, e Ele tem toda a vontade para fazer isto. Então, para Ele criar de novo, é difícil ou fácil? Fácil? É mesmo? Se for tão fácil como vocês estão respondendo, então curar de pressão arterial é muito fácil. Sair de diabetes é coisa mais fácil que existe. E sair da fofura também é muito fácil, muito fácil. Por quê? Não é que eu que vou fazer, mas quem é que promete para fazer? Eis que faço coisa nova. Ele que quer fazer. Hoje, para ter um gostinho, como será durante a semana toda, então vamos falar de células tronco. Já ouvi dizer de células tronco? Já? Já? Muito bom. Sabe o que é células tronco? Sabe o que é? Reage a alguma coisa, gente. Sabe como que chama aquele que não reage? Porque tem lei física, ação e reação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Se não estiver ouvindo, pode aumentar o volume para poder... Estão me ouvindo? Sim. Teve reação, muito bom. Então, quando fizer pergunta, reaja. Eu sei, o que é célula tronco? Já ouvi dizer sim. Quando não souber, nunca ouvi dizer sobre célula tronco, e nem sei o que é célula tronco. E assim a gente vai esclarecendo o que é célula tronco. Por que disto? Hoje a ciência descobriu da existência da célula tronco em todos os órgãos do nosso organismo. A pele tem célula tronco, nos olhos tem célula tronco, no cérebro tem célula tronco, no coração tem célula tronco, nos pulmões, na medula óssea, no miolo do osso, no fígado tem célula tronco, estômago, intestino, pâncreas, rins, enfim, todos os órgãos que nós temos têm célula tronco. Sabe qual é a finalidade de célula tronco? Produzir novas células para substituir aquilo que já foi usado. Então, constantemente nosso organismo é renovado.
renovado. Por exemplo, a pele. A pele, quando incide muito raio solar, e nas férias a gente vai na praia e queima, então descama, uma camada de células foram eliminadas. Então, se ficar muito tempo, passa muito tempo de férias descamando, no fim vai ter que sobrar o quê? Só osso, não é? Mas eu não estou vendo ninguém só osso, mas cheio de pele bonita. Por que aparece essa pele bonita? Por causa de célula-tronco. Célula-tronco que produziu novas células. E nós não percebemos isto. Aliás, melhor não perceber. Se perceber, fica com dor de cabeça. Porque a gente não sabe lidar com essa renovação e aí fica percebendo. Vamos olhar então a medicina que vamos apresentar. Eu esqueci um aparelhinho e eu tenho que ir para o computador para poder mexer. Tenha pouquinho de paciência. Bom, vamos olhar então uma medicina. Será que dá para não desligar, né? Colocar para dormir um pouco? Obrigado. Agora o computador que está ligado, né? Obrigado. Já ouvi dizer de projeto Genoma Humano? Já, né? Já. Muito bom. Esse projeto Genoma Humano, como diz aqui na parte de amarela, trouxe um tremendo impacto. Tremendo impacto em várias áreas, principalmente na área de medicina. Como que trouxe um impacto tão grande na área de medicina? Veja, a medicina agora, como vocês estão olhando aqui nessa parte, passou para ao nível de núcleo, ao nível de molécula que existe dentro do núcleo da célula. A medicina tornou-se tão minuciosa, tão detalhista que hoje nós podemos saber exatamente como a doença estabelece, o que é a doença e como então tirar ou restaurar totalmente a doença, através do estudo de moléculas, estudo de o que acontece dentro do núcleo da célula. Por causa disto, esta medicina que estuda ao nível de núcleo, ao nível de molécula, chama-se a medicina genômica. Medicina genômica. Só que nós vamos apresentar fundamentando na criação. A medicina genômica também pode ser aplicada ao nível de evolução. Como que aplica ao nível de medicina convencional? Vocês devem ter ouvido dizer sobre Angelina Jolie. Sabe quem é? Olha, vocês estão por dentro dos filmes, então? Irmãos. Angelina Jolie é uma atriz famosa, americana. Tornou-se muito famosa por causa de que saiu na capa da revista Veja. Lembra disso? Capa da revista Veja. Então, vamos olhar esta Angelina Jolie. Deixa eu mostrar a capa dessa revista. Angelina Jolie fez uma escolha. A escolha de
eliminar as duas mamas, porque a avó dela e a mãe dela haviam falecidas de câncer de mama. E a Angelina Jolie tinha câncer de mama? Não teve. Fez todo o exame, não tinha câncer de mama, mas tinha uma coisa alterada, ao nível de célula, não célula da mama, mas pegou um gotinho de sangue e estudando o que estava alterado dentro dessas células do sangue, verificou então que tinha alteração nos genes. Quais são esses genes? Genes que vão mostrar que esta alteração poderá proporcionar câncer de mama. Eu vou mostrar aqui então este mapeamento de genoma humano para vocês terem uma ideia de genes que estavam alterados no caso da Angelina Jolie. Veja aqui. Aqui é o genoma humano. Dá para ver o que é genoma humano? Está escrito, né? Genoma humano. Durante a semana a gente vai detalhar, tá bom? Por enquanto, só uma introdução. No cromossomo 17, tem aqui, nesse cromossomo 17, tem um gene, um dos segmentos desse cromossomo é responsável pelo câncer de mama. E nessa célula, uma gotinha de sangue, examinando todo o cromossomo da Angelina Jolie, então detectou que aquele gene já estava alterado. Então qual foi a orientação? Olha, você tem história da família e você poderá desenvolver câncer de mama. Quando você receber esse diagnóstico, qual será seu sentimento? A avó já faleceu de câncer de mama, a mãe também faleceu de câncer de mama, agora eu sou neta e eu já tenho alteração, indicador que está dizendo que um dia pode desenvolver o câncer de mama. Qual será seu sentimento? Ai, que bom! Será assim? Vai ser como? Opa, quando é que vai desenvolver? Ou você faz exame repetidas vezes para saber se apareceu o primeiro nódulo, ou então você não consegue dormir direito, toda vez que tiver algum incômodo, então já vai pensar, será que agora que está aparecendo? Enfim, qual foi a orientação? Elimine as duas mamas. Para quê? Fiquem tranquila, fica tranquila, porque se eliminar as duas mamas, você não vai ter o câncer de mama. Isso foi orientação e foi a escolha da Angelina Jolie. E hoje algumas pessoas estão escolhendo esse tratamento preventivo a câncer de mama, já que tem história da família, já que você está com uma certa alteração ao nível de genoma. Mas não estou trazendo esse tipo de mensagem para os senhores, mas estou trazendo uma mensagem científica, uma mensagem de esperança, porque o nosso Criador nos dá esperança. A mensagem de esperança é isto. Nós podemos então ver o quanto nosso Deus quer
nos livrar de todos os males e também nos dar uma nova vida. Ele quer fazer uma coisa nova. Veja aqui. Esta é a capa da revista americana Time. E nessa capa da revista, aqui diz assim: porque seu DNA não é seu destino. Isto é, já está derrubando aquele conceito de hereditariedade. E está dizendo, a nova ciência de epigenética revela como a escolha que você faz pode mudar seus genes e genes dos seus filhos também. Não é coisa boa? Veja, a ciência, essa podemos dizer, ciência de epigenética, a ciência mais avançada na área de biologia. Ciência mais avançada, é muito recente. Esta capa da revista Time é de 18 de janeiro de 2010. Só tem 4 anos que o mundo está conhecendo, o público está conhecendo sobre esta nova ciência. Através dessa nova ciência, nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Escolher. Não importa se meu avô teve câncer de cérebro, e meu pai também teve câncer de cérebro, e eu estou com marcador genoma em relação ao câncer de cérebro, já está alterado. Então eu vou escolher tirar a cabeça para prevenção? Não. Mama até pode tirar a cabeça em relação ao câncer de cérebro. Não tem como. Mas esta nova ciência está nos mostrando, se você fizer uma escolha, então seus genes vão mudar. E hoje nós vamos ver ao nível de células-tronco. Quando tiver um infarto de coração, por exemplo, a medicina que eu aprendi dizia, com o infarto de coração, uma parte de ventrículo, uma parte de células musculares de coração morrem. Por causa da morte, então, diminui a força de contração, então, menos sangue é levado para todo o organismo, produz menos energia, cansa mais rápido e você não tem atividade normal. Assim que nós aprendemos, e quando tem infarto de coração, com suas sequelas, então nós ficamos de escanteio. Mas a medicina genômica mostra que toda aquela parte de coração danificada, parte morta, tudo isso pode ser restaurada, regenerada. Você acredita nisto? Está diminuindo crentes aqui na igreja? A ciência hoje fala claramente, a parte morta de coração pelo infarto é regenerada completamente. Nós vamos ver as evidências. Quando nós virmos então as evidências, podemos então acreditar melhor. Vamos olhar a evidência disto.
Aqui está um artigo científico. Para quem gosta de referência, então eu vou mostrar aqui a referência desse artigo. Revista chama-se Nature, revista científica mais conceituada do mundo. No mês de janeiro de 2002, tem mais de 14 anos esse artigo, então diz o seguinte: o título desse artigo então fala: renovação de miócito. Miócito quer dizer células musculares de coração, e remodelagem do ventrículo. Ventrículo é compartimento ou câmara do coração que bombeia o sangue para o corpo todo. Normalmente, o infarto acontece no ventrículo esquerdo, onde bombeia o sangue para o corpo todo. Ventrículo direito bombeia o sangue para os pulmões. Então, este ventrículo esquerdo que sofre mais com o infarto, essa área infartada pode ser totalmente regenerada. É muito bom, não é? Então por que vocês não falam aleluia? Precisa ter alguma reação. Talvez se não tem essa reação, é porque ainda fica na dúvida, né? Porque até agora não ouviu dizer da parte da medicina: olha, não se preocupe com infarto. Quando você tiver infarto, vai ser regenerado completamente desse infarto, então fique tranquilo. Nós não tivemos esse conceito, nesse entendimento, mas a partir de agora vocês podem ficar sossegados. Pode infartar quantas vezes quiser. Eu não estou convidando para vocês infartarem, mas se porventura tiver infarte, tiver derrame cerebral, não se preocupe. Também se tiver cirrose do fígado, ou se tiver esclerose dos rins, que quem sabe esteja fazendo hemodiálise, não se preocupe. A ciência garante todas essas áreas mortas, esclerosadas ou fibrosadas podem ser regeneradas. Aleluia! Então, vamos ler a afirmação científica. Aqui, nessa parte de negrito, vamos ampliar um pouquinho para enxergar. Aqui vamos traduzir um pouco. Depois do infarto, o coração danificado pode ser reparado. Para os cientistas, sob certas circunstâncias. Mas qual é a razão para ser reparado? Aqui diz: células tronco do coração que tem uma capacidade multipotente pode renovar o miocárdio. Verificaram? Tem gente que fala, né? Eu vi com meus 2 próprios olhos. Espero que vocês façam esse pleonasmo. Eu hoje vi um artigo científico que diz o quê? O coração, depois de infarto, aquela parte danificada, pode ser regenerada. Por causa de quê? Por causa de células tronco.
É uma esperança? Que bom, né? É uma esperança. Nosso Deus, não importa se eu escolhi para viver, para ter estreitamento da artéria, e assim não fluir adequadamente o sangue, e um dia então essa artéria estoura internamente e produz coágulo e impede o fluxo de sangue, e assim tenha um infarto. Toda essa parte foi a minha escolha, mas mesmo que eu fiz essa escolha, nosso Deus quer dar o quê? Quer dar uma outra chance, fazendo a restauração. Se a gente escolher essa nova oportunidade, realmente seria muito bom, não é mesmo? Seu coração estar totalmente regenerado. Eu já encontrei muitas pessoas que fizeram essa escolha, escolher para ser regenerado. E Deus pede para fazer escolha. E profeta Isaías, então, ele referiu essa escolha da seguinte forma. Isaías capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Tudo que passou, tudo que é antigo, as escolhas que eu tenho feito, que provocou endurecimento das artérias, que provocou a pressão alta, que provocou o infarto, ele diz, tudo já passou. Por ter passado, Deus faz uma coisa nova. Não importa como nós temos vivido no passado, mas a cada dia Ele quer renovar a cada nossa célula. Salmistas, Jeremias, profeta Jeremias, ele diz, a sua misericórdia dura para sempre e renova a cada manhã. Por causa da sua misericórdia, por Ele ser o Criador, por Ele nos amar, por Ele quer estar conosco para sempre, então Ele restaura cada um de nós, novamente a sua semelhança, a sua imagem, porque isso é uma única forma de Ele poder estar conosco. Não é que eu vou fazer alguma coisa para poder estar com Ele, mas Ele que faz tudo, Ele que modela, Ele que oferece uma nova imagem. Para isto Ele nos concedeu seu Filho unigênito, concedeu Cristo, Jesus, e assim possibilitou que nós sejamos uma nova criatura. Apóstolo Paulo afirma, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Única condição de estarmos renovados, experimentarmos uma regeneração, restauração completa é estarmos em Cristo, estarmos no Criador, porque somente o Criador que sabe renovar, sabe, até diria, clicar cada célula para que entre em funcionamento, para renovar a cada nossa célula. Cientistas verificaram que através de célula-tronco pode fazer muita coisa. Quem estiver interessado de como que funciona a célula-tronco, volte à tarde.
porque agora não tenho muito tempo para falar, mas à tarde terei pouco mais tempo. Então, na parte da tarde eu posso falar pouco mais detalhes, o funcionamento de célula-tronco. Agora, somente eu vou apresentar o que célula-tronco pode fazer. Por exemplo, aqui, cientistas verificaram. Lá de trás está enxergando pontilhada azul? Lá de trás? Tá bom? Então aqui é um coração cortado para olhar dentro do coração. Então aqui está cheio de pontos azuis. Nesses locais que cientistas descobriram existência de células-tronco, no caso de coração. E estas células-tronco, quando então vamos ampliar essa área aqui, aí eles verificaram estas células, este grupo, que são células-tronco. O que célula-tronco pode fazer? Célula-tronco sendo transformada para ser células de músculo liso dos vasos. Que maravilha essa transformação! Também pode transformar em células musculares do coração que trabalha, isto é, contrai. Também pode ser transformado células de sistema de condução, aquele que transmite a energia elétrica para aparecer o eletrocardiograma. Também pode ser transformado em células endoteliais, células que revestem na parte interna dos vasos e também do próprio coração. Por causa dessa capacidade de célula-tronco, quando esta célula-tronco funcionar, o que acontece? Regeneração completa. Que maravilha, né? O mundo conheceu esse fenômeno de restauração completa. Inclusive no ser humano, isso é uma realidade. Agora, já que observou o fenômeno de regeneração, mesmo depois do infarto, mesmo depois de derrame cerebral, mesmo depois de cirrose do fígado, enfim, hoje o mundo científico sabe exatamente esta regeneração. Agora, como o mundo não aceita nosso Deus, Jeová, como seu Deus, como Criador, então, homem que tem que conduzir cada processo de funcionamento. E o homem não tem como fazer funcionar estas células já existentes no nosso órgão. Grande problema está aí. Células-tronco já existem em cada órgão para funcionar. Homens querem estimular estas células-tronco no momento que precisa para se beneficiar. Esquece que nosso Deus é tão misericordioso e renovou a cada manhã sua misericórdia para renovar todo o nosso organismo. Agora é o momento da escolha. Ou deixar que o homem faça isto, já que eu não sou médico, eu não sei conhecimento nenhum em relação ao funcionamento do organismo, ou então permitir que nosso Criador,
o grande cientista, e ele faça. Quando ele fizer, certamente fará melhor do que qualquer outro. E ele nos convida: permita-me que eu faça. Como que ele então está esperando? Em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, então, ele nos convida. Este convite é para mim e para você, porque nós estamos vivendo exatamente nesse tempo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Você e eu pertencemos agora na igreja de Laodiceia. E ele diz assim, no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele quer entrar na minha casa, no meu coração. A figura da igreja de Laodiceia em relação ao nosso Criador é que este Criador está fora de nós. E por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Alguém expressou essa batida que Cristo está fazendo, não é toque, 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 mas é uma batida de quase que derrubando a porta. Ele quer entrar, mas ele não pode forçar ele mesmo a abrir a porta. Eu preciso concordar. Quando então eu concordar e eu abrir a porta, então ele entra. Eu não preciso convidar. Quando eu abrir a porta, isso já é uma reação que estou concordando que ele faça moradia em mim. Então a promessa é a seguinte: ele vai comer comigo e eu também vou sentar junto com ele na mesa e comer. O que vai acontecer comigo? Totalmente renovado. Totalmente renovado. Minhas células serão renovadas. Minhas células que agora é corruptível, um dia vai tornar ao pó, que nós referimos à morte. Mas, quando Cristo estar em mim, e eu estou experimentando essa vida de estar com Cristo, e agora, durante esse período que Ele comeu comigo, eu também comi com Ele. Comida na Bíblia refere a palavra de Cristo, a palavra que desceu do céu, o pão da vida. Então eu que conheço agora a sua palavra, então mesmo que chegue este corpo corruptível, chegue a ser ao pó, qual é a promessa de Deus? A vontade do Pai é que no último dia eu ressuscitarei. Aquele que tem certeza da regeneração, ressurreição, não vive com o medo da morte nem da doença. E se neste mundo ainda estivermos doentes
porque o inimigo nos ataca constantemente, então nós temos uma esperança. Este Criador, que é o grande médico, porque ele diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, pois eu sou Jeová que te sara. Então ele nos apresenta como o grande médico. Ele diz, eu posso renovar todo o ser, inclusive todas as suas células. Oxalá que nesta manhã, que possamos abrir a porta do nosso coração e fazer com que Cristo entre e a sua palavra seja o único padrão da nossa vida, que dirija, conduza a nossa vida. Desta forma, então, com a palavra de Cristo, nós seremos vencedores. Assim como Cristo foi vencedor diante das tentações do inimigo, através de está escrito, nós também seremos vencedores diante de toda a doença. E o fim da doença, que é a morte, também está escrito. Que Deus abençoe cada um de nós. E na parte da tarde, então, vamos detalhar um pouco da medicina genômica. E aproveitando este momento também, gostaria de estender um convite para a semana toda nesta igreja, e também um convite, eu tenho esse grande privilégio de retornar para a igreja, como que chama lá agora? Central, a igreja central de Brasília, na Asa Sul, a partir do dia 16 a 23, estaremos falando sobre Bíblia e ciência. Um aspecto pouco diferente. Vamos apresentar mais a Bíblia como sendo um livro científico que existe, o maior livro científico que existe na face da terra. Vamos mostrar dessa parte. Nesta semana vamos focalizar mais sobre as doenças, porque precisamos experimentar a cura das doenças para então começar a desfrutar as palavras de Deus. Então, vamos lembrar de voltar, que horas? 6:30? A 16:30, 4:30. Muito obrigado.